Capítulo 15. As enchentes. O caminho não ia diretamente para os lugares altos, mas seguia pelas encostas da montanha, região coberta por nevoeiro, ainda mais denso que os anteriores. As três caminhavam em silêncio, cada qual ocupada com seus próprios pensamentos. Grande Medrosa pensava na recente promessa do pastor: eis que voltarei breve, e dar-lhe-ei o desejo do seu coração. Sofrimento e tristeza talvez pensasse na resposta do pastor à pergunta que haviam feito antes de partir. Sem nenhuma indicação especial, as guias, em completo silêncio, procuravam dar à companheira aleijada a maior assistência possível. À tardinha, encontraram à margem do caminho uma cabana de madeira em cuja porta havia o sinal secreto do pastor. Elas entenderam que ali deveriam descansar e passar a noite. Uma vez dentro, notaram que alguém estivera ali recentemente, pois no fogão aceso havia uma chaleira com água quase a ferver. A mesa também estava preparada com 3 lugares, e sobre ela um suprimento de pão e frutas. Por certo, as viajantes eram esperadas, embora nenhum sinal houvesse de quem teria preparado tão gentil recepção. Elas se banharam, sentaram-se à mesa, deram graças e se serviram do alimento. Então, cansadas como estavam, deitaram-se e caíram logo no sono profundo. Grande Medrosa de repente despertou. Ainda estava escuro e suas companheiras dormiam pacificamente. Teve a impressão de que alguém a chamava e permaneceu em silêncio. Então ouviu: Grande Medrosa? Eis-me aqui, meu senhor. Grande Medrosa, tome agora a promessa que lhe fiz quando a chamei para seguir-me aos lugares altos. Tome também o desejo natural do amor humano, desse amor acerca da qual você sentiu que já estava brotando em seu coração quando plantei em você o meu próprio amor. Suba a montanha, ao lugar que lhe mostrarei, e ofereça-os a mim em sacrifício. Houve longo silêncio, antes que a voz trêmula de Grande Medrosa respondesse através da escuridão: Meu senhor, estarei entendendo tuas palavras? Sim, vem agora à entrada da cabana e lhe mostrarei por onde deverá ir. Sem acordar as companheiras, ela saiu da cabana. Tudo estava encoberto pelo nevoeiro e pela escuridão, inclusive as montanhas. De repente, o nevoeiro se abriu em determinado ponto, como que formando pequena janela, através da qual apareceram brilhando a lua e as estrelas. Pouco abaixo delas havia um pico nevado, brilhante, e ao pé dele uma rocha sobre a qual grande volume d'água caía e se esparramava em costas abaixo. Só a parte superior da rocha sobre a qual a água caía era visível. Tudo mais estava envolto na névoa. Aquele é o lugar indicado, disse a voz. Sim, meu senhor, eis-me aqui. Sou tua serva e farei conforme a tua palavra. Ela não se deitou de novo, mas permaneceu à porta da cabana esperando o alvorecer. Parecia-lhe que a voz da cascata enchia agora toda a noite e ecoava no seu trêmulo coração, gritando por toda parte, repetindo: Tome agora a promessa que eu lhe fiz e o amor humano natural de seu coração e ofereça-os a mim em sacrifício. Com os primeiros sinais do amanhecer, ela se curvou sobre as companheiras e disse: Devemos sair agora. Recebi a ordem para subirmos a cascata. Elas se levantaram imediatamente e, depois de rápida refeição, começaram a subida em direção à voz atroadora da cascata, que também estava envolta no nevoeiro. O caminho se tornava cada vez mais escabroso, à medida que subiam e as horas passavam. Ao longe, relâmpagos fendiam a cortina de névoa com seus fachos de luz e trovões ribombavam. De repente, já bem no alto do caminho, ouviram o som de passos que desciam correndo, escorregando e resvalando por pedras e rochas. Assustadas, elas pararam, unidas, e se encostaram no barranco a fim de dar passagem a quem vinha tão depressa.
Naquele momento, do meio da cerração, surgiu covardia, depois amargura, ressentimento e orgulho. Mas atrás vinha a autopiedade. Eles corriam como se quisessem salvar suas próprias vidas. E ao alcançarem as mulheres, gritaram: voltem, voltem de uma vez. As avalanches estão rolando e toda a encosta da montanha se sacode como se fosse ruir. Salvem-se, salvem-se enquanto é tempo. Sem esperar a resposta, continuaram correndo e tropeçando montanha abaixo. Que faremos? Perguntaram, sofrimento e tristeza aparentemente atemorizadas pela primeira vez. Seria melhor voltarmos à cabana e esperarmos que as avalanches e a tempestade se acalmem? Não, respondeu Grande Medrosa com voz baixa e segura, falando pela primeira vez desde a partida da cabana. Não, não devemos voltar. Recebi ordem para subir até o lugar onde a grande cascata se despeja e sobre determinada rocha. Logo ouviram uma voz junto delas. Há um lugar preparado para vocês ao lado do caminho. Esperem ali até que se passe a tormenta. No barranco rochoso, próximo de onde estavam, viram pequena gruta tão baixa que tiveram de entrar curvadas. Como o espaço era pequeno, elas se assentaram encolhidas bem juntinhas, enquanto a tempestade desabava com fúria terrível. Os relâmpagos zigue-zagueavam incessantemente. O ruído dos trovões e das rochas rolando na avalanche ecoava nas montanhas. Os ventos uivantes faziam que tudo na montanha se estremecesse à sua passagem. A chuva, caindo como tromba d'água, descia em massa pelos penhascos, formando entre as rochas verdadeiras correntes que vinham cair à entrada da gruta em forma de cortina, fechando-lhe inteiramente a entrada, sem que uma só gota atingisse as 3 caminhantes. Elas permaneceram ali durante longo tempo, pois a tempestade, longe de amainar, parecia aumentar em força. Grande Medrosa, em silêncio, levantou a mão ao peito e retirou a mochila que sempre trazia consigo. Esvaziando-a no colo, olhou para as pedras recolhidas de todos os altares por ela erigido durante toda a jornada, desde que à beira do lago permitira ao pastor plantar o espinho em seu coração. Eram elas memoriais de toda a jornada, até o momento de se ver encolhida numa pequena gruta, sobre a qual a montanha inteira parecia pronta a desabar. Nada lhe restara, senão a ordem para oferecer ao pastor a promessa sobre a qual ela se firmara e cuja força a havia impulsionado desde o início da sua peregrinação. Ela observou a coleção de pedras no seu colo e se perguntou desanimada: devo jogá-las fora? Não serão promessas sem valor que ele me fez durante a caminhada? Então, com dedos gelados, ela tomou a primeira pedra e repetiu as primeiras palavras por ele proferidas ao longo do lago. Eu farei seus pés como os da corça. Eu a farei andar altaneiramente. Abacuque 3,19. Ela segurou a pedra durante longo tempo e então disse devagar: eu não recebi ainda pés de corças, mas estou em lugares altos como nunca imaginei fosse possível alcançar. Se eu morrer aqui, que importa? Não jogarei esta pedra fora. Ela colocou a pedra de volta na mochila, apanhou a seguinte e repetiu: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. João 13:7. E com um suspiro disse: pelo menos a metade de tudo isso é verdade. E quem saberá se a outra metade virá ou não a sê-lo? Mas não a jogarei fora. Tomando a terceira pedra, ela citou: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. João 11:4. Não para a morte, repeliu ela. Embora ele diga: ofereça a promessa em sacrifício.
Mas Grande Medrosa depositou a pedra de volta na mochila e apanhou a quarta. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro. Isaías 28, 28. Eu não posso me desfazer desta, disse, recolocando-a na mochila e apanhando a quinta. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Jeremias 18, 6. Sim, disse ela, e colocou a pedra na mochila. Tomando a sexta pedra, ela repetiu: ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com pedras de turquesa. Isaías 54, 11. Ela não conseguiu continuar e começou a chorar amargamente. Como poderia eu desfazer-me desta pedra? Ela se perguntou enquanto a colocava na mochila com as demais e apanhava a sétima. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. João 10, 27. Deverei eu jogar esta fora? Perguntou a si própria. Tenho eu realmente ouvido a sua voz ou me tenho decepcionado o tempo todo? Lembrando-se do rosto do pastor quando ele lhe fez esta promessa, ela recolocou a pedra na mochila, dizendo: guardarei esta pedra, como poderei dispor dela? E apanhou a oitava. Agora verás o que hei de fazer. Êxodo 6, 1. Lembrando-se do precipício que lhe parecera terrivelmente intransponível e de como ele a conduzira ao topo, ela colocou a pedra com as outras e apanhou a nona. Deus não é homem para que minta. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não realizará? Números 23, 19. Por longo tempo permaneceu assentada, trêmula com aquela pedra na mão, mas afinal disse: eu lhe dei a única resposta possível quando lhe disse: se tu podes decepcionar-me, faze-o. Então ela depositou a pedrinha gelada na mochila e apanhou a décima. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Ela se estremeceu com essas palavras, mas depois de algum tempo acrescentou: tens pouca força, entretanto. Não negaste o meu nome. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 8, 3, do 8 ao 11. Recolocou a décima pedra na mochila e, depois de longa pausa, apanhou uma pedra feia e pequena que estava no chão da gruta e a colocou com as outras 10, dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, 15. Fechando e amarrando a mochila, ela disse: mesmo que tudo no mundo me diga que elas não têm valor, não me desfarei delas. E colocou a mochila no seu lugar, junto ao peito, perto do coração. Tristeza e sua irmã estavam sentadas em silêncio ao lado dela, observando atentamente enquanto ela mexia com as pedras no colo. Ambas sorriram de modo estranho, um sorriso como de alívio e gratidão, enquanto diziam juntas: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 25. Por esse tempo, o ribombar do trovão e o atroar das avalanches haviam morrido ao longe. A chuva havia cessado e as cascatas não jorravam mais suas águas sobre as rochas. Restava somente uma névoa muito leve. Ao olhar para fora da gruta, Grande Medrosa ouviu, vindo das profundezas da névoa, o claro e jubiloso trinado de um pássaro. Devia ser irmãos daquele que antes havia cantado ao pé dos lugares altos. Dele é a vitória, urra! Dele é a vitória, urra! Ao chegarem aos ouvidos de Grande Medrosa as notas puras do trinado, o gelo do coração dela começou a derreter-se. Ela apertou as mãos convulsivamente contra a mochila de pedras, como se ali estivesse tesouros preciosos que pensava haver perdido, e disse às companheiras: a tempestade passou, agora podemos seguir nosso caminho. Desse lugar em diante, o caminho tornou-se tão difícil e estreito que Grande Medrosa necessitava apoiar-se nas mãos e nos joelhos se quisesse prosseguir.
Em todo o caminho ela se alimentava da certeza de que quanto mais andasse, mais perto estaria dos lugares altos, e de que quanto mais forte se sentisse, menos tropeçaria. Isso, porém, era o que ela imaginava. Quanto mais alto subiam, mais consciente Grande Medrosa se tornava de que perdia as forças, e quanto mais fraca se sentia, mais tropeçava. Ela se admirava de que o mesmo não acontecesse às companheiras, pois quanto mais alto iam, mais fortes e vigorosas elas se mostravam. Era bom esse fortalecimento das guias, pois estas, muitas das vezes, quase tiveram de carregar a jovem, tal o seu estado de fraqueza e exaustão. Por isso o progresso era pequeno e lento. No segundo dia de jornada, elas chegaram a um planalto formado por pequena depressão na encosta da montanha. Um riacho que nascia entre as pedras corria através do planalto e descia a montanha. Ao pararem para descansar, a voz disse à Grande Medrosa: "Beba da água do rio e sinta-se fortalecida." Aproximando-se do riacho a borbulhar entre as rochas, ela encheu a boca d'água. Porém, assim que a engoliu, sentiu-a tão amarga e ardente que o seu estômago a rejeitou. Era impossível retê-la. Ela se ajoelhou ao lado do riacho e disse muito calma e serena: "Meu senhor, não é que eu não queira, mas não posso beber desse cálice." "Há uma árvore que cresce ao lado desse ribeiro de Mara," respondeu a voz. "Quebre um pedaço do seu galho, mergulhe-o nas águas e elas se tornarão doces." Grande Medrosa olhou para a margem do rio e viu pequeno espinheiro com um só galho crescendo do tronco e tomando a forma de uma cruz. Estava coberto de espinhos longos e pontiagudos. Sofrimento foi lá, quebrou um pedaço do galho, trouxe-o e o deu à Grande Medrosa, que o mergulhou na água. Depois disso, ela se debruçou e tomou da água. Desta vez ela sentiu que o amargor e o ardor haviam desaparecido. Embora a água não fosse doce, poderia facilmente ser ingerida. Sedenta, ela tomou, sentindo as propriedades restauradoras do precioso líquido, pois a sensação de frescor e fortalecimento era patente. Então ela apanhou à margem do riacho de Mara a sua 12ª pedra e a guardou na mochila. Depois de terem descansado um pouco, Grande Medrosa, reconfortada, achou que podiam recomeçar a jornada, pois por algum tempo ela se sentia forte, apesar do caminho parecer mais escabroso do que antes. A restauração das suas energias confortou-a grandemente, pois naquele momento um só desejo havia em seu coração: alcançar o lugar indicado e cumprir a ordem recebida antes de suas forças faltarem. No terceiro dia, elas ergueram os olhos e viram o lugar distante, o grande penhasco e a grande queda d'água. Continuando o caminho rochoso, a meio-dia chegaram, por entre o denso nevoeiro, ao lugar que lhe havia sido indicado.